professora Ana Machado, porque o caderno desse ano, intitulado Os Homens que Chamam os Deuses da Terra, ele surgiu, a ideia surgiu de uma conversa que a gente teve durante uma atividade da escola Eugênia Ana dos Santos, que funciona no Miguel Angel Confundado. E a professora Wanda me disse o seguinte: olha, eu respeito muito meus pais alabês, porque são eles que chamam a nação para a terra. Aquilo ficou na minha cabeça, meio adormecida, e a gente tem uma tradição lá na tarde. Certo, é uma ministra aqui dizendo que ela saiu para atender uma ligação do gente. Mas eu queria contar essa história porque ela ilustra bem o que são esses cadernos. A gente teve essa conversa e ali ficou adormecida. E a gente tem uma tradição lá no caderno que o tema de um ano, ele surge no ano anterior. Então, no ano passado, quando a gente finalizou o Epocupá, a marca do Dendê, que foi uma viagem pelos caminhos da história do Dendê, a sua importância econômica, cultural, política, religiosa, de repente me veio essa conversa na cabeça e aí aquele caderno começou a ser construído. E eu começo dizendo isso porque, embora esses cadernos sejam publicados em à tarde, e embora atualmente eu sou a única que participou dos 10 até aqui, mas esse caderno é uma construção muito coletiva e uma construção que ultrapassa os limites do jornalismo, né? Esse caderno é o resultado de um trabalho que começou com o José Bonfim, que inclusive é funcionário da assessoria de comunicação dessa casa. Um trabalho que começou com Hamilton Vieira, que também foi repórter da tarde. E todos nós que somos jornalistas negros e somos jornalistas mulheres negras, a gente sabe o que significa a gente poder chegar aqui, e a gente está sendo homenageado no trabalho que a gente faz, porque a gente sabe as dores, as delícias, as conquistas e os desafios que a gente vive a cada dia numa redação do jornal. E quando a gente vem de um grupo historicamente excluído, a gente sabe o quanto essa conquista é mais importante ainda. Então, quando eu digo que isso vem muito para trás, eu quero dizer que esses cadernos, eles são o resultado de pessoas que saíram do seu continente, que sobreviveram a um sistema brutal, né? Que tiveram a sorte de chegar até aqui e que é resultado de quem não teve escola, né? Mas que batalhou e que entendeu e que fez a gente chegar até aqui. Nós somos sobreviventes, cada um de nós. Negros, onde estamos estados, mas a gente deve muito essa ancestralidade nossa. Porque essa ancestralidade, talvez, ela não ensinou formalmente que a gente tinha que ir para a universidade. Né? Muitos de nós aqui somos os primeiros universitários de família, das nossas famílias, somos os primeiros a entrar na universidade. Né? Mas a gente aprendeu que a gente tinha que sobreviver, porque a gente deve a essas mulheres e homens que morreram, que sofreram. A gente deve a todos eles. A gente está aqui agora celebrando esses 10 anos desse caderno, um dos maiores jornais da Bahia, né? E uma das empresas mais longevas da Bahia. Então, esse caderno, ele tem esse desafio de continuar a ser coletivo, de continuar a ser uma continuidade de tudo isso. Esse caderno, para mim, já entrou, me perdoe, mas eu vou usar uma expressão da religiosidade, afro, mas esse caderno já entrou no campo da ancestralidade. Ele é um caderno ancestral, porque ele está ali, a cada dia, remontando uma história que negaram de ser conhecida. E a gente está fazendo ele exatamente num campo que é fundamental para o combate ao racismo, que é a informação. Porque as pessoas, às vezes, são racistas porque elas não têm informação, porque elas não conhecem. Elas não sabem toda a diversidade, toda a riqueza que cada um de nós carrega consigo. Porque a gente é resistente e a gente tem muito a dar. E é isso que esses cadernos querem dizer. Outro dia alguém me perguntou por que a gente fazia cadernos que só celebravam o positivo. Né? E a gente tem uma explicação, porque a gente passa o ano inteiro, em à tarde, falando dos jovens negros que são mortos nessa cidade, das mulheres negras que são violentadas a cada dia nessa cidade. A gente passa o ano inteiro falando que a gente está numa posição de opressão no mercado de trabalho. Então, no dia 20 de novembro, a gente celebra a consciência negra, a identidade. Então, é dia de festa. E a gente quer, naquele dia, que as pessoas também saibam que nós não somos apenas vítimas, nós somos resistentes e sobreviventes.
Então, a ideia da gente celebrar a nossa economia, a nossa presença na arte, a nossa presença na religião dessa cidade, a nossa presença em cada pedacinho dessa história de Salvador, a gente faz questão que seja festa, que seja positivo, porque a gente quer que os meninos que recebem esse caderno para trabalhar com seus professores as dicas pedagógicas para cumprir a lei 10.639, que a vereadora Olívia Santana, como secretária de Educação, fez de Salvador a primeira capital do país a operacionalizar essa lei, a gente quer que esse dinheiro abra esse caderno e diga: poxa, olha só, eu ouvi isso na minha casa, eu ouvi o meu avô dizer isso, eu ouvi o meu pai dizer isso, né? Então, assim, eu já estou ficando velha, mas estou vendo essa geração brilhante que está chegando e que, de certa forma, está aprendendo na mesma escola, porque lá a gente criou uma escola, a gente pode dizer isso, nós criamos uma escola de jornalismo. As pessoas diziam que o jornalismo não cobriam as questões negras porque era fazer militância política. E a gente está mostrando em à tarde que não, a gente está fazendo jornalismo com responsabilidade social. O que está lá no gênero da empresa, o que está lá como proposta da empresa, a gente provou isso. A gente está provando isso. Então, essa geração que está chegando e que me ajuda, né, os negros e não negros que fizeram esse caderno, porque a gente tem colegas não negros e que também aprenderam a fazer com a gente. E que aprenderam a fazer com eles. Então, essa geração, né, todas essas pessoas que passaram por esses cadernos, que são muitos e que eu não quero citar para não cometer nenhuma injustiça, eu quero representar todos esses que ajudaram esse caderno nesses 10 anos aqui. Imeira Oliveira, que é subeditora do caderno. Maíra Azevedo, que já está fazendo o segundo, Camila França, Ivana Dorali, e fazer uma justa homenagem a Juraci dos Anjos, que foi o único homem no quilombo de mulheres. O quilombo ainda é formado por Ludmila Cunha, que é a design responsável por toda aquela harmonia de formas que vocês veem no caderno e que harmoniza o texto com a imagem e que está lá agora, nesse momento, coitada, fechando a primeira página do jornal, né? Mas fazer uma homenagem a Ludmila, fazer uma homenagem a Margarida Neide, que foi a repórter fotográfica do caderno desse ano, né? E dizer para vocês, para os meninos que estão entrando na universidade, né? Se vocês estão entrando pelas cotas, ignorem as pessoas que estão dizendo que vocês estão recebendo benefício. Vocês não estão recebendo benefício, vocês estão recebendo justiça. Eu prefiro nem usar a palavra